Você já percebeu que mesmo mudando de lugar, de trabalho ou de relacionamento, certos tipos de pessoas continuam aparecendo na sua vida? Pessoas que drenam a sua energia, que fazem você se sentir culpado, culpada, que geram conflito e confusão? Já parou para pensar que talvez o problema não esteja somente nelas? Que pode existir um padrão energético seu, acompanhado de determinados comportamentos que, mesmo sem desejar, faz com que você atraia pessoas tóxicas para a sua vida? O termo pessoas tóxicas está super em alta. Eu já ouvi diversas pessoas contando sobre os seus relacionamentos tóxicos, falando do comportamento dessas pessoas, falando de como elas se sentiam mal e até sofriam nesses relacionamentos. Mas existe um outro lado que precisa ser entendido. Por que você atraiu esse tipo de relação? E por que permaneceu nele por um período? Ou permanece até hoje? Nesse vídeo, nós vamos ver o que caracteriza uma pessoa tóxica, 5 comportamentos que atraem esse tipo de pessoa manipuladora, a relação entre frequência vibracional e relacionamentos tóxicos. Aqui é a chave para você entender por que você atrai esse tipo de relacionamento. Também vamos ver como deixar de ser vítima desses relacionamentos e práticas para elevar a sua vibração e atrair relacionamentos mais saudáveis. Olá, eu sou o Diogo Oliveira e você está no canal Viva Seu Flow. O que é uma pessoa tóxica? Uma pessoa dita tóxica é uma pessoa que, de forma consistente, apresenta padrões de comportamentos que geram desconforto, insegurança e exaustão em quem convive com elas. Pode se manifestar em diferentes contextos, como amizades, relacionamentos amorosos, familiares ou no ambiente de trabalho. Geralmente, elas criam dinâmicas desiguais, onde há um excesso de poder por parte delas sobre quem está se relacionando com elas. Como identificar que uma pessoa é tóxica? Vou trazer aqui 6 sinais que vão te ajudar a ligar o alerta quando você se deparar com esse tipo de pessoa. Primeiro, são pessoas que fazem você se sentir exausta, ansiosa ou com raiva após as interações. Segundo, são pessoas que minimizam os seus sentimentos e fazem você se sentir culpada constantemente. Terceiro, são pessoas que manipulam o relacionamento, que usam de chantagem, que criam dramas. Quarto, são pessoas que constantemente são críticos, invejosos ou ciumentos, ou a combinação de tudo isso, que é pior. Quinto, são pessoas que não aceitam responsabilidades e não pedem desculpas. Sexto, são pessoas que têm uma necessidade de controle. Elas querem controlar decisões, ações e até o relacionamento. Ok, entendemos quais são os comportamentos das pessoas tóxicas, mas quais são os nossos comportamentos que atraem esse tipo de pessoa? Existem padrões comportamentais que favorecem a ação das pessoas tóxicas. Eu vou te apresentar 5 tipos. O primeiro é o salvador. É aquela pessoa que tem um excesso de empatia. Ela acredita que todo mundo tem um lado bom, que só precisa de amor e paciência para esse lado florescer. A pessoa tóxica, ela usa esse lado como uma isca, porque ela sabe que o salvador vai tentar consertar ela de qualquer jeito. E para que isso aconteça, vai perdoar abusos que ela faça repetidamente. Segundo tipo, o agradador. Aquela pessoa que tem uma dificuldade de dizer não. Tem pessoas que elas têm uma necessidade profunda de serem aceitas ou detestam conflitos. Então as pessoas tóxicas, elas testam o limite constantemente. Então, se elas percebem que você não consegue dizer não, ou que se sente culpado em estabelecer uma barreira, elas sabem que vão conseguir controlá-la de uma forma fácil. Terceiro tipo, pessoas com baixa autoestima. Quem não reconhece o próprio valor costuma aceitar migalhas de afeto e precisa de uma validação externa. A pessoa tóxica, ela usa um ciclo de crítica-elogio.
Então, ela te coloca para baixo para que você precise dela para se sentir bem novamente, criando assim um ciclo de dependência emocional. Quarto tipo, pessoas de grande sucesso ou que têm um brilho próprio. Ao contrário do que se pensa, as pessoas tóxicas, principalmente os narcisistas, são atraídas por pessoas que são talentosas, bonitas ou bem-sucedidas. Elas querem se alimentar desse brilho por associação ou, no caso de inveja patológica, elas sentem prazer em destruir alguém que elas consideram superior para que elas possam se sentir poderosas. O quinto perfil, o quinto tipo, é o livro aberto. É aquele tipo de pessoa que compartilha suas vulnerabilidades, seus traumas, seus segredos de forma muito rápida, com alguém que acabou de conhecer. As pessoas tóxicas usam essa fraqueza demonstrada como uma munição no futuro. Ou ainda como um roteiro para simular uma alma gêmea. Pesado, né? Mas tem mais. A grande pergunta é: por que nós atraímos esse tipo de pessoa, esse tipo de relação? A resposta está na frequência vibracional. Tá, mas o que é isso? Vamos entender frequência assim. Tudo no universo, ele vibra numa determinada frequência, como ondas. Quanto maior a frequência, quer dizer que essas ondas vão estar mais próximas uma da outra. Uma frequência menor, essas ondas vão estar mais espaçadas. Mas o que determina uma frequência e o que isso tem a ver com a gente e com as relações tóxicas? Então, assim, a nossa frequência é determinada pelos nossos pensamentos e emoções. Cada sentimento ele emite uma frequência específica. Sentimentos mais negativos, como medo, tristeza, raiva, emitem uma frequência mais baixa. Sentimentos como gratidão, amor, alegria, emitem uma frequência mais alta. Então, como nós estamos nos sentindo, vai ser o sinal, a frequência que nós estamos emitindo. De acordo com essa frequência que nós estamos emitindo, é o que nós vamos sintonizar. Vamos fazer uma analogia com uma frequência de rádio. Então, se você está sintonizado, por exemplo, numa sintonia FM lá 90.1, você vai ouvir as músicas que estão naquela frequência, correto? Não tem como você estar numa frequência 90.1 e querer ouvir a 102.3. Nessa perspectiva, a gente não atrai para as nossas vidas o que a gente quer. A gente atrai o que a gente vibra. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre frequência energética que explica direitinho como isso funciona. Vou deixar o link aqui no canal se você quiser se aprofundar nesse assunto. Mas voltando para o nosso tema. Nós não atraímos pessoas tóxicas para a nossa vida porque nós somos ruins, mas porque nós emitimos uma assinatura energética, a nossa frequência vibracional, que se encaixa com a frequência, com o padrão vibratório de outra pessoa. A nossa frequência se encaixa com a frequência da outra pessoa. Pouco confuso ainda? Vamos destrinchar isso. Quando nós falamos de pessoas tóxicas, normalmente ocorre um fenômeno chamado de frequências complementares. Por exemplo, uma pessoa que vibra numa frequência de carência, que tem medo da solidão, ou que ela necessita de uma validação externa, ela emite um sinal que chama alguém que vibra numa frequência de controle ou manipulação. O manipulador precisa de alguém para controlar. O carente precisa de alguém para preencher o seu vazio. Energeticamente, essas duas frequências se encontram e grudam como um ímã. Então, sentimentos como medo, culpa, raiva, vergonha, baixa autoestima. Quando nós estamos presos, vivendo nesses sentimentos, a nossa frequência baixa. Pessoas tóxicas vivem predominantemente nessas frequências. Então, quando você baixa a sua vibração, você fica compatível, fica no radar dessas pessoas. Então, muitas vezes nós atraímos pessoas tóxicas
porque elas refletem algo que nós ainda não curamos em nós mesmos. É como se fosse um espelhamento, uma sombra. Por exemplo, se eu não me valorizo, eu emito uma frequência de desvalor. Então eu atraio alguém que ressoa com essa falta de valor para me mostrar, através do desconforto, que eu preciso mudar a minha frequência interna e aprender a me amar. Tá, entendi que eu tenho uma participação nessa situação, mas como eu faço para deixar de ser vítima, para parar de atrair pessoas tóxicas? O segredo para parar de atrair esses relacionamentos repetidos e desgastantes na sua vida está em elevar a sua frequência. Vou trazer aqui 5 passos para te ajudar nesse processo. Vamos lá. O primeiro passo é consciência. Pergunte-se, o que atraiu em mim essa relação? O que essa pessoa desperta em mim? Onde eu cedo para evitar desconfortos? O que eu tolero que eu não deveria? O que eu preciso curar em mim para não atrair mais esse tipo de relação? Pergunte-se. Tire um momento, faça uma pausa, faça essas reflexões. É muito importante nesse processo. Segundo passo, estabelecer limites claros. Dizer não é um ato energético e de proteção. Limites não afastam pessoas que estão alinhadas. Limites afastam pessoas que sugam a sua energia. Terceiro passo, o silêncio vibracional. As pessoas tóxicas, elas precisam da sua reação. É como um alimento para elas. Quando você pratica o desapego emocional, você corta o fio de energia que te liga a elas, você se torna vibracionalmente invisível para elas. Então, as suas emoções que as alimentavam, a partir do momento que você deixou de reagir, não tem mais alimento. Quarto, limpeza do nosso campo. Então, práticas como meditação, contato com a natureza, corte de laços mentais, emocionais, energéticos com pessoas do passado, coisas que façam a gente se desligar de situações que nos põem para baixo e nos conectam com coisas que nos fazem vibrar numa energia mais positiva. Fazer uma limpeza do nosso campo. E é muito importante, nesse processo, a gente cortar a ligação com essas pessoas. Sejam elas ligações emocionais, ligações energéticas. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre ligações energéticas, explicando o que é e como elas afetam a sua vida e também como cortá-las. Vou deixar o link aqui no canal, assistam depois, é muito importante nesse processo de relações tóxicas. O quinto passo é a elevação vibracional no nosso dia a dia. Observe suas emoções predominantes. Como você se sente na maior parte do dia? Se é medo ou ansiedade, essa é a sua frequência atual. Tente levar isso através de afirmações, vibrações, contato com a natureza, autocuidado, autoconhecimento. A chave para lidar com esse tipo de relação não está em reagir emocionalmente, mas em manter limites energéticos e evitar a sintonia com vibrações baixas. Quando a sua energia muda, algumas pessoas simplesmente não conseguem mais ficar perto. Quando você eleva a sua frequência e consegue manter ela mais alta, pessoas que estão em frequências mais baixas não vão mais se relacionar com você, não vai mais dar match. E você vai ver isso acontecer em diversas áreas da sua vida, não só com relacionamentos amorosos, mas com amigos, com familiares. É mágico. O impacto emocional é o principal indicador. Se você se sente constantemente abatido, confuso ou com a autoestima abalada após estar com alguém, pode estar diante de uma relação tóxica. Pessoas tóxicas são pessoas que, por dores não curadas, drenam a energia dos outros para se sentirem preenchidas. Não adianta ficar culpando-as. É importante assumir a autorresponsabilidade. Você atrai o que vibra em sintonia com você. Elevar a sua frequência é um ato, antes de tudo, de autoconhecimento. A pessoa tóxica, ela não chega para te destruir.
Ela chega para revelar aonde você ainda não se escolheu, não se curou, não se cuidou. Está aí uma ótima oportunidade de olhar para si mesmo, de se conhecer, de aprender, de crescer e de elevar-se para atrair cada vez relacionamentos melhores. Se esse vídeo te ajudou a trazer mais consciência para os seus relacionamentos, deixe o seu like. Se você lembrou de alguém que está passando por um relacionamento dessa natureza, compartilhe esse vídeo. Você pode levar luz para o caminho dessa pessoa. E também se inscreve no canal para receber e acompanhar mais conteúdos como esse de autoconhecimento. Grato por assistir o vídeo até aqui. Um grande abraço e viva o seu flow!